Agora, quando a gente fala assim de padronização do ensino, já se levantam logo aí uma quantidade imensa de professores completamente abismados com essa proposta e ferrenhos opositores de qualquer coisa que venha a ser padronização. Eles não querem nem saber se o resultado será produtivo, positivo ou não. Quando se fala em padronização, eles já ficam horrorizados com essa ideia. E já surgem críticas como, por exemplo, se você padronizar o ensino brasileiro, você vai criar uma espécie de ditadura na sala de aula. Porque seguir o livro didático engessa o professor, ele ficará aprisionado e não poderá ensinar a seus alunos aquilo que ele julga relevante. Porque se fizer uma padronização do ensino, você vai criar robôs e não cidadãos. Não, porque o Brasil é um país muito rico, muito diverso. Você não pode simplesmente chegar aqui e aplicar o mesmo método em todas as regiões brasileiras, porque isso é um absurdo. Deve-se considerar os aspectos regionais de cada localidade. Ainda vamos por partes. Em primeiro lugar, não vamos criar uma ditadura na sala de aula. Mesmo porque nas ditaduras o que se faz é uma propagação de ideologias do governo. E o que eu estou falando aqui não é isso, é de você simplesmente procurar ensinar para todos os alunos do Brasil inteiro os conteúdos mínimos, básicos, para que ele possa estar ali naquela série. É isso que eu gostaria que ficasse claro aqui. Em segundo lugar, não vai engessar o professor. Ele vai ter sim momentos nos quais ele poderá expressar sua criatividade e levar para a sala de aula assuntos que ele também julga pertinentes. O que eu estou defendendo aqui é que se dê um norte para o ensino e que haja um consenso entre aquilo que os alunos estão estudando em todas as regiões brasileiras. O que eu vejo hoje é um desvio do dinheiro público. Sim, porque o governo compra esses livros didáticos. Centenas de milhares de livros didáticos são comprados todos os anos com dinheiro do governo, que é o dinheiro meu, que é o dinheiro seu, e esse dinheiro está sendo sim desviado, porque se você adota um livro didático na sala de aula e até o final do ano você não dá aquele livro didático por inteiro e fica ali, metade daquele livro didático sem ser utilizado, em primeiro lugar os alunos são prejudicados, porque eles vão deixar de aprender um conteúdo que era considerado básico e que seguia ali uma estrutura. Em segundo lugar, sim, é um desvio de dinheiro público, porque metade desse livro foi pago com dinheiro do governo e não foi utilizado na sala de aula. Então foi desperdiçado. É a mesma coisa que você pegar aí milhões de reais e tacar fogo nisso. Sim, porque se você compra o livro e você não usa esse livro, então você está desperdiçando esse livro. Sem falar que o aluno vai ficar, sem aprender uma porção de conteúdos, como por exemplo acontece muito com alunos que chegam até mim e me falam assim, nossa, eu prestei aquela avaliação do Enem ali e lá naquela prova eu encontrei uma porção de conteúdos que eu nunca tinha visto na minha vida. E esse aluno era um aluno assíduo na escola. Como que se me explica que o aluno frequentou a escola assiduamente durante 12 anos e ele não viu os conteúdos mínimos que depois foram cobrados naquela prova do Enem? Isso é um absurdo. Então eu defendo que sim, o livro didático inteiro tem que ser utilizado. Agora, se você quer então utilizar alguma coisa sua, trazer para a sala de aula alguma coisa assim atual, alguma coisa que permita você, professor, expressar sua criatividade, então dê o livro didático primeiro e aí depois você traz as suas coisas. Porque o que a escola faz hoje é inverter tudo. Ela traz para a sala de aula a porção de assuntos regionais e promove semana disso e semana daquilo e festividade disso e festinha daquilo e é uma porção de eventos primeiro e depois, se der tempo, eles ensinam alguma coisa do conteúdo. Então isso tem que ser mudado. Em primeiro lugar, o conteúdo, depois recheia-se com outras coisas, se der tempo dessas coisas serem dadas. Eu acho que isso vai dar um norte sim, vai dar um sentido de continuidade. Tem um começo, tem um meio, tem um fim. Os conteúdos são organizados para o aluno estudar ao longo de todo o seu ano letivo. Ele vai estudar todos esses conteúdos e vai chegar ao final da educação básica tendo pleno conhecimento de todos os conteúdos que deveriam sim ter sido ensinados e foram ensinados durante a educação básica. Aí fala-se, não, porque a escola vai criar robôs, não vai criar cidadãos com pensamento crítico. É muito engraçado, Porque quando se fala isso, dá a entender de que a educação que nós temos hoje está formando cidadãos críticos, que a educação que nós temos hoje é boa, que de fato é uma mentira. A educação de hoje é a verdadeira enganação.
Estão aí, ó, os resultados que as próprias avaliações do governo têm revelado, resultados que a participação do Brasil no exame do PISA, que é um exame internacional, tem revelado. Para você que não sabe, o Brasil tem ocupado sempre as últimas colocações nas avaliações do governo também. O Brasil não tem saído bem, como por exemplo nos mostra esse número que eu já apresentei para vocês aqui hoje, que apenas 1,5% dos alunos que concluem o ensino médio sabem o mínimo adequado e suficiente para estarem ali terminando o ensino médio. Ou seja, esses alunos não sabem nada. O que estão fazendo ali terminando o ensino médio? Tipo lá no ensino fundamental. Pelo que se pode ver, então, a educação brasileira tem formado, sim, cidadãos analfabetos. É isso que ela tem formado, cidadãos analfabetos, analfabetos completos e funcionais também, que são aqueles que leem, mas que não entendem o que foi lido, não entendem o que está ali sendo transmitido naquela mensagem. É uma coisa que é como se fosse uma maquiagem, né? Você está maquiando a realidade para que ela pareça bonitinha. Não, eles foram alfabetizados. É só que eles não entendem o que eles estão lendo, não entendem, não conseguem produzir textos simples, não conseguem entender textos simples, não conseguem fazer nada. Daí vão falar assim, mas você não dá para aplicar aqui no Brasil um método de um outro país. Por que isso acontece só com a educação? Por que, por exemplo, nós temos o caso, vamos imaginar agora aqui, ó, de McDonald's, que é uma alimentação. Não estou dizendo aqui que é gostosa também não e nem que é saudável, tá? Só estou dizendo o seguinte, que é um método. Você tem ali uma forma de vestir os funcionários, você tem uma forma de organizar o espaço, tem uma forma de produzir o seu alimento. E em qualquer lugar do mundo, para onde você for, você tem o mesmo McDonald's, com o mesmo sabor, com os mesmos itens que são fornecidos. Ou seja, é um padrão de qualidade. Pode não ser a qualidade melhor do mundo, pode não ser o seu gosto, como também não é o meu, mas eles conseguem manter esse padrão em todos os países ao redor de todo o mundo. E aqui no Brasil, milhares de pessoas consomem McDonald's, que é uma comida estrangeira. Temos também, por exemplo, o caso de roupas como marcas internacionais, por exemplo, Levi's. Temos o caso, por exemplo, também de veículos automotivos, temos o caso da Ford. Temos também como exemplo o caso de aparelhos eletrônicos, como o telefone que eu estou utilizando aqui agora, da Samsung. Todo mundo fala Samsung, não é? E assim por diante. Por quê que nós podemos importar tudo isso? Podemos importar alimentos, podemos importar roupas, podemos importar carros, eletrônicos e inclusive formas de se realizar, por exemplo, cirurgias em pacientes, formas de você produzir alimentos, cuidar do gado e assim por diante. Mas não, com as pessoas você não pode, porque um país é soberano. Aquilo que dá certo aqui não vai dar certo ali. Isso é bobagem. E para mostrar que isso é bobagem mesmo, eu vou mostrar aqui agora alguns casos simples que já existem aqui no Brasil de padronização do ensino. Não estou dizendo que isso daí está perfeito, mas já é um caminho que serve para a gente buscar uma espécie de inspiração e depois reproduzir aqui nas salas de aula das escolas públicas, que possuem hoje índices assustadores, vergonhosos e sim ridículos de ensino. Uma coisa que precisa mudar. E se você não é a favor da mudança, sinto muito, mas você é aquele tipo de gente que também não se importa com qualidade.